Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Tom Talks. É o podcast que nós falamos sobre o universo das franquias. E hoje eu trouxe aqui Thaís Ribeiro, minha amiga, para poder trocar uma ideia. Espero que seja muito produtivo. Você que quer empreender e está analisando uma franquia ou um negócio próprio, fica nesse episódio, porque eu tenho certeza que você vai aprender algumas estratégias aqui muito válidas. Thaís, seja muito bem-vinda. Obrigada, Tom. Um prazer estar aqui com você, participando desse Fala mais. projeto e poder entrar nesse universo da franquia, que eu acho que é uma coisa que vem crescendo muito no Eu Brasil. concordo. E no seu caso da beleza, mais ainda, né? Tem razão. Eu assisti o outro episódio e vocês falavam sobre o quanto para a mulher é diferente, né? E eu gosto muito de estudar o comportamento humano e da forma como a força física é para o homem, algo que deixa o homem mais imponente, Viril. viril, que ele sente de fato força geral, para a mulher está na beleza, é antropológico O isso. músculo da mulher é a beleza. Justo, Que legal. justo. O Definição. músculo da mulher é a beleza. E eu acho que as mulheres percebem, não só as mulheres, mas todo mundo, acho que a pandemia foi um fator assim que todo mundo em casa. E aí, não vamos arrumar, não vamos? Eu fiz algo que eu de verdade, para mim foi um divisor de águas. Eu me arrumava todos os dias impecável. Jogando uma mensagem para você mesmo E que para o meu time, porque eu tinha que liderar aquela galera na ponta. E eu falava, gente, se eu aparecer com uma cara, um cabelo, uma coisa assim, o tanto que isso influencia também. e para si mesmo. Justo. Olhar no espelho e ver uma boa imagem te agrega valor, né? Quando a gente vai olhar tipo, para o autoconhecimento, isso faz muito sentido. A gente se arrumar. Cada um tem seu jeito. Uma gosta de maquiar mais, outra menos, mas que se olhe no espelho e reconheça. Opa, eu tô bonita, isso me faz bem. E o quanto isso também reflete no outro. Você chegar, por exemplo, numa loja e a pessoa tá arrumada, a vendedora, e não é coisa de marca ou qualquer coisa, mas bem vestida, você vê o que ela deu a importância. Então, eu acho que a pandemia trouxe isso porque muita gente ficou em casa e ali teve que se reinventar. E quem não se reinventou nesse sentido entrou numa depressão. E você, como que você se comportou na pandemia? Se cuidou, não cuidou? Teve gente que ganhou dinheiro na pandemia com beleza, principalmente fazendo atendimento domiciliar. Olha que legal. Já pegando o gancho para o nosso assunto. O mercado de beleza, ele permite o atendimento em domicílio. Isso é sensacional. Por quê, Thaís? Na minha visão, a gente tem grandes centros, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, grandes centros onde o trânsito é um grande empecilho para as pessoas se deslocarem. Além custo alto de estacionamento, enfim. E nós conseguimos desenvolver um mercado da beleza, da estética, para elevar essa autoestima, onde o profissional vai até a casa do cliente. Ou ele pode ter um parceiro, vai até uma clínica fazer um atendimento. Isso foi um grande divisor de águas para nós e encaixou muito bem no período da pandemia também, você trouxe o gancho. Porque esse profissional consegue ganhar dinheiro, consegue elevar a autoestima de outra pessoa e a pessoa continua no conforto da casa dela. E na pandemia abriu-se mais as portas, entregas, compras, iFood, e o mercado da estética também ganhou com isso. E aí nós conseguimos trazer uma consciência de que a beleza, sim, ela é importante para a mulher, ela precisa ter isso como uma ferramenta para a vida dela, corporativa que seja, ela quer ter um melhor desenvolvimento na sua carreira, quer ser uma melhor esposa, quer ser uma mãe com mais vigor, a estética, a beleza vai interferir nesse resultado dela. Então, o modelo que nós trouxemos para o mercado ajuda as duas pontas, eu falo as três pontas, tanto nós como fornecedores da prestação de serviço, como franqueadores, o profissional que adquire uma franquia e vai trabalhar e a pessoa que está usando o serviço. Todo mundo ganha e é um mercado cíclico onde todos nós temos ganhos, temos benefícios e todos nós entregamos algo para a sociedade como um todo. A mulher com autoestima, o franqueado ganhando mais dinheiro.
Na sua visão, você que vem do mundo corporativo, vem da estrutura de marketing de grandes empresas, é mulher, então usa essa ferramenta que é a beleza. Como você vê que a mulher hoje no Brasil, a gente está gravando isso em 2025, como que ela pode usar isso para potencializar o que ela precisar? A mulher é multitarefa de nascença, né? Então, e ainda pegando o gancho da pandemia, algumas empresas optaram por continuar híbrido, né? Alguns dias em casa, outros dias no escritório, enfim. E eu acho que ela pode potencializar porque, por exemplo, como ela é multitarefa, às vezes a mulher ela tá ali respondendo um e-mail, resolvendo um monte de coisa, ela tem várias demandas ali que ela tá em frente a um computador, mas às vezes ela pode estar ali fazendo a unha. Não vai atrapalhar ela se a pessoa for até a casa dela. Então, como a mulher às vezes é mãe, é dona de casa, é esposa, e ela tem esse ponto de multitarefa, essa parte da pessoa ir o prestador ir na casa, para mim é sensacional. Eu gosto muito assim, gosto de ir nos lugares até para conhecer, para entender, mas no momento que eu preciso de agilidade, com certeza eu vou ter um número desse salvo na minha agenda. Às vezes tem uma criança pequena, às vezes tem um afazer, não pode sair para não deixar alguma coisa ali em casa e a profissional vai até ela. Porque Não às vezes precisa seu filho tá deslocar. dormindo, mas você só não pode sair. E olhando para a vertente também do profissional, ele pode, por exemplo, definir uma área ali que ele vai atender, pensando num raio que ele vai ter uma agilidade também no trânsito, que é o que a gente falou, né, no início, mas ele também vai ter uma economia ali. Se ele faz uma gestão do que ele, de um raio ali do que ele pode atender, ele também consegue ganhar produtividade nisso. Perfeito. Uma logística de atendimento ali. E uma vantagem que eu vejo no sistema que nós conseguimos desenvolver, que é home base, a pessoa não precisa ter uma estrutura física. Isso que eu ia te perguntar, como que funciona essa estrutura? Porque é muito interessante, porque ela não é uma estrutura, por exemplo, como um Fast Escova, que é... Que você tem que ter uma grana para investir, tem que ter uma tem que ter sala. pessoas, tem que ter aluguel. Não, o nosso modelo Tom de Praia Home Base, ele é muito fácil de ser implantado. Ele é muito simples. Qualquer pessoa pode trabalhar, né? Tomadas as devidas proporções nessa fala, né? Qualquer pessoa, mas você não precisa ter uma experiência prévia na estética, você não precisa ter altos investimentos, você não precisa ter uma agenda extremamente dedicada para a franquia. Olha a flexibilidade que nós alcançamos. Por exemplo, uma mãe ficou ali 1 ano, 2 anos, cuidando mais próximo do neném e agora ela quer se recolocar no mercado. Então, ela pode usar uma franquia home base para poder fazer o seu dinamismo profissional. Quer dizer, ela atende somente nos períodos da tarde, onde ela consegue colocar o neném dela na escolinha. Ela atende um horário de manhã e um horário à tarde. E com essa flexibilidade, a gente tem franqueados, tem pessoas que trabalham dessa forma, que ganham entre 10 e 20 mil reais. Hoje a gente está falando de um salário mínimo de R$ 1.518, a pessoa pode ganhar 5, 10 vezes mais com flexibilidade. O modelo home base, a própria pessoa é a franquia. A estrutura funciona assim, ela é a franquia. Ela é considerada um modelo de micro franquia, onde ela não precisa ter funcionário, não precisa ter colaborador, ela mesma pode trabalhar, ou ela pode colocar uma pessoa para trabalhar também. E ela passa a ser a gestora daquela rede. Ela vai receber da franqueadora suporte técnico, estrutura de marketing, aplicativo de gestão financeira, de atendimento, tudo pronto, Thaís, tudo pronto. Isso eu ia te perguntar também, porque apesar de estar no mundo corporativo, hoje eu empreendo e eu sempre tive um sonho de ter a franquia para a franquia girar para mim, vamos dizer assim. Perfeito. Mas como o que está investidora. incluso, de fato, nesse modelo de franquia? Ela vai receber equipamentos, produtos, material gráfico, material de mídia, assessoria jurídica, assessoria contábil, assessoria financeira, assessoria de marketing, tudo que nós temos, ela vai fazer parte disso. Ela vai pegar essa estrutura, vai aprender, nós vamos ensinar com treinamentos práticos e teóricos sobre tudo do universo do bronzeamento, nosso setor específico é bronzeamento saudável. Ela vai pegar tudo aquilo que a gente tem, sem precisar pensar muito. Então, ela não precisa... o que eu vou fazer? Não, é só seguir aqui um passo a passo.
Não precisa reinventar a roda, não é essa a ideia. É ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro com flexibilidade. Pega essa estrutura pronta, replica, age na sua cidade. A gente pode abrir, tanto no Brasil quanto em qualquer lugar do mundo, a implantação é muito simples, porque ela vai receber todo o kit e toda a instrução. Basicamente, ela vai atender a cliente. Daquele atendimento, olha que número interessante, Thaís. Daquele atendimento, cerca de 90% é lucro. A gente chama de lucro operacional. Quer dizer, a cada R$ 100, ela lucra, que ela vai gastar com o produto, R$ 90. O ticket médio aqui no Brasil, a gente está falando de R$ 200 a R$ 500 um procedimento de bronzeamento. Ela gasta com o produto 10% disso. Então, ela lucra muito, tem uma rentabilidade muito alta, sem aquele CLT, ficar de 8 ou 9 da manhã até 6 horas da tarde, não pode sair, tem que ficar no mesmo ambiente. Não, ela faz o horário dela. Nós temos profissionais que com 3 atendimentos ganham um salário mínimo. Com 3 atendimentos ganham um salário mínimo. Depende da região, do PIB ali daquela região, obviamente, mas com um dia você faz um salário mínimo dentro do setor de bronzeamento. Isso é uma oportunidade muito grande. Então a pessoa tem filho, ela tem um outro emprego, ela faz plantões e consegue ter flexibilidade, quer atender ao final de semana, é um ótimo agregador de renda. Ela tem toda a estrutura da franquia, ela vai fazer um investimento, a franquia tem a taxa de franquia que ela precisa pagar, tem os valores de administração, né, royalty, taxa de publicidade, que são números relativamente pequenos comparados se ela fosse fazer tudo sozinha. Por quê? Qual que é a grande estratégia do franchising? É uma estrutura grande, várias pessoas dividindo custos, dividindo experiências, trocando experiências. Então, se ela quiser empreender sozinha, ela vai concentrar todos esses gastos para ela mesma. Ela vai ter que contratar uma agência de marketing, vai pagar em média R$ 2.000 a R$ 5.000, dependendo do que ela vai precisar, vai ter que fazer impulsionamentos nas redes sociais, R$ 2.000, R$ 2.500, vai ter que contratar setor de advogados, vai ter que contratar assessoria contábil, vai ter que... Tudo isso nós temos. Então fica muito mais barato para a pessoa empreender dentro de uma franquia, mas também não é de graça. Ela precisa pagar porque está transferindo todo um ecossistema para ela. É pegar uma estrutura grande e dividir, distribuir. Então, basicamente, ela vai ter o conforto do trabalho com uma rentabilidade muito grande, sem grandes esforços. Sem grandes esforços, não quer dizer que ela não vai ter que trabalhar. Sim. Ela vai trabalhar, porém com menos coisas para pensar. Além de tudo, essa pessoa, né, Thaís, ela tem a casa dela para cuidar, às vezes ela tem outro trabalho, ela tem ela mesma para se cuidar, atividade física. Então, para ela abrir um negócio sozinha, isso custa muito, emocional, de grana. Às vezes ela não tem suporte. Muitas vezes ela é casada e tudo mais, mas ela não tem o suporte que ela precisa para empreender, porque o marido também trabalha. O marido tem a renda dele e não consegue dedicar muito esforço para ajudar a esposa. E aí a pessoa entra numa franquia. Esse é o perfil ideal. É a pessoa que entende o poder de uma franquia, de potencializar os ganhos, não tem aquela vaidade de querer ter uma marca própria, porque ter marca própria é legal. Só que ela gasta muito dinheiro, muito investimento constante para poder desenvolver aquela marca. Nós, com a força do grupo, investimos e aquela pessoa recebe o benefício do investimento. Então, ela não precisa fazer gastos muito altos para publicidade, porque já existe uma estrutura para isso. Então, esse é o perfil ideal e a estrutura que nós entregamos para o interessado na franquia. É todo mundo que tem perfil de franqueado? Eu acho que não, viu, Thaís? Eu acho que nem todo mundo tem perfil de franqueado. E eu acho até que você tem que ter esse filtro também, porque querendo ou não, é a sua marca. Independente se você trouxe ela para ser franquia, né? Para fazer, de fato, com que outras pessoas pudessem ganhar dinheiro, trabalhar, você tem que ter um cuidado. Sim. É um zelo. Uma porque representatividade da nossa do mesmo marca. jeito que você trouxe construir marca, é algo, assim, muito trabalhoso. Eu trabalhei em 2 grandes marcas que hoje têm nome, mas, por exemplo, se lançam uma outra marca dentro do próprio portfólio, nem sempre dá certo. Agora, pensa você surgir do nada. Então, isso também você tem que ter esse tato aí. É um tanque de tubarões, né? Marca é isso.
Não existe só ela no mercado. Ela tem que competir com centenas e milhares de outras pessoas que também trabalham. Então, fortalecer o grupo é muito importante. E a franquia vem com isso. Por exemplo, vamos pegar uma franquia de sucesso aqui, Cacau Show. É a queridinha do brasileiro, saiu daqui, é muito bom o chocolate deles. Eles têm muitas unidades e quando a pessoa entra na franquia Cacau Show, ela entra com toda uma estrutura de uma Cacau Show. Ela entra com presente em tantos estados, tantas lojas, faturamento assim. Ela também faz parte daquilo, é um organismo. O nosso corpo ele é composto de sistemas. Então tem um sistema respiratório, cardíaco, endócrino e tudo mais. Mas tudo faz parte do mesmo ecossistema. O rim vai trabalhar pro sistema urinário. Esse sistema faz parte do corpo e a franquia vai trabalhar lá na região dela, lá no interior de São Paulo, lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, mas ela faz parte de um ecossistema maior, onde existem pessoas que vão criar estruturas para que elas também desenvolvam. Isso é uma visão de família, né? Tem uma frase bíblica, né? Tem um relato bíblico que fala que a humanidade é uma grande comunidade similar ao corpo. Então, a mão ela é diferente do pé, que é diferente da cabeça e tudo mais. Então, cada franquia colocada em uma região, ela tem a sua importância naquela região, porque ela faz parte de um contexto maior. Só que a pessoa que vai empreender sozinha, ela tem essa dificuldade. É ela contra tudo. Ela, muitas vezes, não tem energia, não tem direcionamento. Tá? Porque eu trabalho no mercado há 15 anos. Então, eu sei um pouquinho do que eu falo. E então eu dou um direcionamento que a pessoa não vai precisar passar por aquilo, não vai precisar gastar aquele dinheiro. Ela vai no caminho que deu certo. Através desses muitos testes que nós fizemos, nós sabemos um pouco do que dá certo. E aí nós direcionamos essa pessoa. Economia de tempo, que é muito importante. Tempo é vida. Economia de dinheiro. Aí ela fala assim, não, eu vou pagar uma taxa de franquia, mas eu estou gastando dinheiro. Aí ela vai fazer o teste dela no mercado e gasta muito mais. O tempo, ela vai gastar muito mais. Até mais do que o dinheiro. E eu te falo por conhecimento. Hoje, eu empreendendo, eu faço tudo. Eu faço tudo. E muitas vezes, eu que tenho uma consultoria e uma mentoria estratégica, que eu tenho que estar ali pensando, conversando com meus clientes, eu tenho que estar fazendo o meu Instagram, fazendo as minhas mídias, e isso me demanda um tempo muito cansativo, que me tira do estratégico. Então, assim, é meu sonho de consumo se eu tivesse uma coisa pronta. Tom, você trouxe uma informação que eu fiquei um pouco curiosa. Você trouxe que, por exemplo, hoje, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo poderia abrir uma franquia. Só que a gente está falando de produto. E a gente sabe que tem, como aqui no Brasil tem a Anvisa, nos outros países, hoje, esse produto, né, que vocês trabalham o bronzeamento, ele é de fato aceito em todo o mercado? Excelente questão, Thaís. O produto autobronzeador, o princípio ativo é o DHA, de hidróxido de acetona. E ele é liberado em todos os lugares do mundo. Por quê? Porque ele é inofensivo à saúde. Ele é extrato de cana-de-açúcar. Então, ele é vegetal. Ele não tem contraindicação. Pessoas de pele clara, pessoas que têm, inclusive, dermatites, grávidas, lactantes, as pessoas não têm contraindicação para o uso do produto, ao contrário da radiação, que é o método de exposição solar e método de exposição a câmaras de bronzeamento. Então, nós temos abertura em qualquer país do mundo. Eu desconheço um país que fale assim, não tenha o produto autobronzeador aqui. Por quê? É como uma água para o organismo, não tem efeito colateral. O autobronzeamento, ele acontece na camada mais superficial da pele, que é a camada córnea. O extrato córneo, ele se renova entre 1 e 2 semanas, que é o período médio do bronzeado, e ele não tem contato com a corrente sanguínea. Então, é uma grande vantagem. A pessoa está lá nos Estados Unidos, a pessoa está lá na França, lá nos Emirados Árabes. Ela quer trabalhar com isso? Pronto. O nosso sistema, por ser em domicílio, né, a pessoa não precisa ter uma estrutura física, as liberações para trabalho também são flexíveis. A pessoa não tem que ter uma grande, uma liberação da prefeitura, de cada estado, muito específica, com muitas regras. Não, ao contrário de outros métodos. A pessoa vai fazer, ela recebe o kit, faz o treinamento, vai até a casa do cliente, faz o bronzeamento e vai embora. É assim que funciona.
Parece simples demais para ganhar dinheiro, mas é exatamente assim que essas mulheres ganham dinheiro. Elas têm uma estrutura robusta por trás, têm uma presença digital muito grande, mas no atendimento é muito simples. Ela se desloca de Uber, se desloca com carro próprio, de moto, do jeito que ela quiser, vai até a casa da cliente, monta ali o equipamento. Nós temos uma tenda muito bonita, temos equipamentos, temos uma bag muito bonita, uma case, produtos e equipamentos específicos da marca. Ela liga ali tudo mais, não vai sujar o ambiente, vai ser super tranquilo. A pessoa ficou ali, ela faz a aplicação 15, 20 minutinhos, faz a aplicação do bronzeado, desmonta ali, dá um abraço na cliente, deixa as instruções, sai e é esse o business dela. Legal. Ela vai conversar com o Cuidado ali cliente. também com o cliente, né? De chegar, porque eu acredito que o profissional também que atende domicílio tem que ter esse cuidado, que ele suja, de como ele Isso. atende ali. A Vocês estrutura já da entregam tudo. exato. Ela não vai Eu ter que fiquei pensar. curiosa com uma outra questão. Eu realmente não entendo. Hoje, por exemplo, no seu negócio, a franquia ela tem um contrato mínimo de tempo. E você falou assim da presença no digital. Então, acredito eu que é assim que eles vão captar cliente. Como que é que funciona essas duas coisas? Contrato e cliente. Como que vocês ajudam essas pessoas a trazer cliente para eles? Muito bom, muito bom. Esse é um diferencial nosso. Primeiro, em relação ao contrato. O nosso contrato, ele inicia-se há 5 anos. A pessoa faz um contrato, ela tem 5 anos a exploração de todo esse ecossistema. E aí depois, Tom, se ambas as partes quiserem continuar, ok, porque é um casamento, não é obrigação. O contrato dá o respaldo que ela vai poder utilizar aquele ecossistema por mais tempo. Mas se ela quiser, inclusive, não, eu com 2, 3 anos pensei que era uma coisa, vou mudar, não quero mais, não tem problema, a gente faz um distrato amigável. Eu não brigo com isso. Minha cabeça é para crescer, não é para ficar brigando juridicamente. Então, o contrato inicial, 5 anos, ela vai poder explorar tudo isso durante esse período e muitas pessoas não sabem trabalhar com comercial, com marketing, tem dificuldade para isso. Tem gente que não gosta nem de aparecer, não tem problema. Nós preparamos todas as peças gráficas, nós preparamos impulsionamentos, o tráfego pago, nós alcançamos esse lead que vai querer fazer o bronzeamento dentro da cidade dela e entregamos para ela o atendimento. Olha como que nós preparamos para que o franqueado simplesmente vai lá e trabalhe. E preste o Ela não serviço. precisa saber fazer captação de clientes. Nós prestamos esse serviço. Nós temos um sistema de gestão onde ela vai controlar os atendimentos, quem que é, os cuidados, onde ela recebe basicamente isso pronto. Nós fazemos o agendamento, nós temos alguns métodos para isso. Nós fazemos o agendamento para ela e ela vai receber lá tal dia, tal hora, tal lugar. Vai lá, faz o atendimento, faz as indicações para o cliente e pronto. Nós nos preocupamos com essa estrutura. Então, ela pode vir crua, que não é o problema. Nós vamos dar esse suporte para ela, que é um grande diferencial, na minha visão, porque ela basicamente já tem a estrutura funcionando e rodando. Ela precisa operar. Eu digo isso em qualquer lugar do mundo. A internet nos deu essa capacidade. A gente consegue fazer um tráfego pago para o interior de Massachusetts. Nós conseguimos fazer um tráfego pago para o Catar, nos Emirados Árabes. Porque a gente faz a seleção, a configuração lá no marketing e a gente busca aquela pessoa daquela região que quer fazer aquele serviço e para profissional somente atendê-la. E, óbvio, se ela tiver estratégias dela mesma, ela também tem essa liberdade. Olha, eu sei falar. Eu gosto de falar, eu gosto de comunicar, eu quero aparecer. Opa, mais força ainda para captar pessoas. Legal. Olha, eu tenho um ciclo de amizade bem legal. Eu conheço várias mulheres, várias pessoas. Eu tenho aqui um network muito bom. Ou melhor ainda, vai potencializar o que a gente tem. A chance dessa pessoa ter um retorno mais rápido é maior ainda. E sair satisfeita é mais ainda. Então, essa estrutura, ela já é pronta, mas tem a abertura para ela crescer. Legal. Agora, mata uma curiosidade que, assim, né? Eu tô empreendendo, é um negócio próprio, enfim. Mas a estrutura tá maravilhosa, mas todo mundo que vai investir fica naquela, né? Tá bom, eu vou investir, mas qual que é o payback disso? Médio, quanto que isso devolve aí, em quanto tempo, mais ou menos?
Essa é uma questão subjetiva, mas a gente tem alguns parâmetros, Thaís. A pessoa tem entre 3 e 6 meses de payback. Isso para mercado de franchising é um absurdo de rápido. Quer dizer, ela faz um investimento hoje, ela começa a trabalhar, começa a ver o resultado, e entre 3 e 6 meses ela recupera o investimento dela. Pode ser antes, pode ser depois. Depende muito do desenvolvimento daquele franqueado. Se for uma pessoa mais proativa com essas ferramentas, já conheço pessoas, eu sei falar no Instagram, o payback dela pode ser antes de 3 meses. Agora, se ela é uma pessoa normal, vamos colocar na média, fica entre 3 e 6 meses. Só que ela tem 5 anos de exploração da marca. Ela vai receber tudo isso, toda essa margem de lucro por 5 anos. Então, a gente tem números que podem chegar a 10, 15, 20, 25, 30 mil reais de lucro por mês, dependendo da atividade da hora. E a gente, assim, tem uma multidão de argumentos para que essas pessoas possam ter um empreendimento e a gente vai deixar isso para mais conversas. Te convido a acompanhar a nossa série. Aqui é um podcast onde nós falamos sobre o universo das franquias. Recebi aqui Tatá Ribeiro. Obrigada, eu tô pensando seriamente, hein? Acho que vou abrir uma franquia aí do Tom de Praia. Se não for da Tom de Praia, o mercado do franchise é muito bom. Então, vale a pena você que está pesquisando, entender a fundo, porque você precisa fazer parte, ter sinergia, mas é um mercado de grande diferenciação, porque você já tem algo formatado que funciona, que roda. Nós da Tom de Praia temos 15 anos de experiência, é muita coisa. É um mercado que já foi consolidado e a gente quer abrir essa oportunidade para você. Inclusive, se te interessa trabalhar, saber um pouquinho mais sobre o mercado do franchising, especificamente da Tom de Praia, entre em contato com os nossos meios. Nós temos Instagram, temos um canal no YouTube, temos o nosso podcast. Nós traremos conteúdos que vão abrir a sua cabeça para entender se faz sentido para você. Se fizer sentido para você, entre em contato com o nosso setor comercial. Nós vamos explicar a fundo, com mais detalhes, a parte jurídica, e ter você conosco, empreendendo em conjunto. É um grande prazer. Empreender no Brasil é muito bom, né, pessoal? Te vejo no próximo episódio. Um beijo, tá? Muito obrigado. Deus abençoe. Viu?